Olá, eu sou Silvana Pires, fundadora da Unigestão de Negócios e tenho o prazer de apresentar a vocês o quadro Conversas Únicas. E eu não poderia ter alguém mais especial para estrear esse quadro conosco do que Oswaldo Pitol. Eu tenho uma admiração e um respeito enorme pelo senhor, um empresário de muito sucesso e uma pessoa ímpar. Obrigada por estar aqui hoje. Muito obrigado, Silvana. É uma honra para mim fazer parte dessa sua apresentação. E estou aqui à sua disposição para falar o que for necessário. Vamos bater um bom papo hoje, se Deus quiser. O senhor poderia começar contando um pouquinho da sua história para a gente? Bom, eu vou ser muito breve, porque tenho mais de 50 anos de história, né, como empreendedor. E é bom porque as pessoas que vão estar nos vendo e estarão vendo esse nosso bate-papo poderão aproveitar muito também das histórias dos empreendedores, que é o meu caso, eu tenho um espírito empreendedor, né? Então, desde jovem, eu tinha vontade de ser empreendedor. E quando eu terminei a faculdade de agronomia, eu resolvi trabalhar algum tempo em empresas para ter uma formação empresarial, saber como é que funciona uma empresa, porque a gente não sabe normalmente como é que funciona uma empresa. Quando a gente é estudante, não tem muita noção. Aí eu aprendi em 2 anos numa multinacional, onde aprendi bastante, e depois eu juntei mais 3 companheiros e saímos da empresa para fundar a nossa própria empresa. No setor, como eu sou engenheiro agrônomo, os outros também, nós fomos para o setor de agroquímico, né, para fazer a proteção das lavouras. Isso lá nos anos 70, 1970. E esse empreendimento deu muito certo, porque nós crescemos bastante. E a empresa, quando chegou no início dos anos 2000, era uma empresa muito grande, de muito sucesso no mercado, com conceitos fantásticos. E aí nós resolvemos vender a empresa, porque nós chegamos à conclusão que, como pessoas físicas, nós somos perecíveis. E a jurídica não, a jurídica é praticamente eterna, se ela não quebrar, ela é eterna. E aí nós resolvemos sair, os 4 sócios, para tocar as suas vidas independentemente desse negócio. Então saímos muito bem, a empresa faturava, quando nós saímos, no começo dos anos 2000, faturava 500 milhões de dólares por ano. Uma empresa de grande porte. Então foi um movimento, nesses 30 e tantos anos de empresa, um movimento muito bom de empreendedorismo. E aí eu aprendi a fazer mais a parte que eu gosto, né? Que eu sempre gostei mais, que sempre foi a área de operações da empresa, as áreas comerciais, marketing, deixando de lado um pouco para os outros sócios, onde eu menos tinha aptidão e eles mais, partes financeiras, parte administrativa, contábil, RH, etc. Então a gente conseguiu realmente fazer um grande empreendedorismo, chegamos a ter 2.000 colaboradores, né? Nós somos uma empresa de engenheiros agrônomos, nós chegamos a ter mais de 120 engenheiros agrônomos nos nossos quadros, é uma empresa muito técnica. E realmente crescemos com o agronegócio brasileiro, e hoje essa empresa continua aí no mercado. Quem já ouviu falar em Adamar, saberá que nós somos os fundadores do que hoje é a Adamar. Nós começamos com o nome de Herbtécnica, fizemos uma fusão com uma empresa do Rio Grande do Sul chamada Defensa, e aí surgiu a Milênia. E da Milênia fizemos a venda para um grupo israelense. Esse grupo israelense foi comprado logo em seguida por um grupo chinês, e hoje a Adamar é uma marca mundial, está aqui no Brasil, e no Brasil é Londrina, a sede da Adamar brasileira, uma das maiores empresas de agroquímico hoje no mercado brasileiro. Então a Adamar é uma sementinha nossa lá no começo dos anos 70. Então essa é uma história bem curta, para vocês terem uma ideia do nosso empreendedorismo. Bem curta mesmo, porque foi uma trajetória longa até aqui. Inclusive, tem um livro do Dr. Pitol que conta um pouquinho desse caminho que ele percorreu. Ele nos mostra que anos atrás ele já inovava. E eles trabalhavam muito, né? Muito com inovação, e eles fizeram diferente para poder crescer e conseguir lutar com os grandes. A diferença a gente aprendeu muito cedo. Por quê? Porque a gente não ficou restrito aqui ao Brasil. Nós procuramos sair um pouco aqui desse cobertor aqui chamado Brasil, sair debaixo do cobertor e sair um pouco para fora.
Nós fomos aos Estados Unidos, quando nós tínhamos 10 anos de empresa, nós fomos aos Estados Unidos verificar como é que era esse mercado lá, como é que as coisas funcionavam, porque até então nós éramos distribuidores de produtos das multinacionais. E nós fomos aos Estados Unidos para verificar, que era o maior mercado do mundo na época, era o maior mercado agrícola e de agroquímicos e de tudo, era os Estados Unidos. E tudo que acontecia nos Estados Unidos aconteceria aqui no Brasil 10 anos depois ou até menos. Então eu falei, vamos lá, porque a gente vai ver o que está acontecendo. E eu fui, junto com outro sócio, passamos lá uns 15 dias visitando cooperativas, distribuidores, e vimos que a nossa situação era muito grave, porque lá já estava acontecendo das multinacionais darem um bypass nos distribuidores, ou seja, tirava o distribuidor da frente e ia direto nos consumidores, as cooperativas, os grandes agricultores. Então, a hora que eles fizessem isso conosco aqui, a gente simplesmente ia quebrar como quebraram os americanos. Aí eu voltei para Londrina com o meu outro sócio, fizemos reuniões, discutimos, olha, nosso destino é não ser distribuidor, porque se ficar na distribuição, nós vamos quebrar. Vamos fazer uma fábrica de formulação de produtos, ou seja, vamos comprar o material técnico, ou seja, o sal ou o princípio ativo, e vamos trazer para o Brasil e vamos fazer a formulação, transformar esses produtos em produtos pulverizáveis, miscível à água, para poder ser pulverizado nas lavouras. Nós não sabíamos fazer isso e ninguém fazia isso no Brasil. Aí, junto com outro companheiro, sócio, nós viajamos para a Iugoslávia, porque nós fomos procurar, assim, países fora do mundo oriental aqui, do ocidental. Nós fomos para o mundo oriental, que era comunista na época, era a cortina de ferro, então nós furamos a cortina de ferro. Nós fomos visitar a antiga Iugoslávia, que hoje é Croácia, Montenegro, um montão de país lá, mas era um país que tinha tecnologia, nós sabíamos que eles faziam formulações dos produtos que nós tínhamos aqui, que nós vendíamos aqui para milho, principalmente milho, cana-de-açúcar. E então fomos à Iugoslávia, nós fomos à Romênia, nós fomos à Hungria, nós fomos à Tchecoslováquia, era antiga, hoje é Tcheca, República Tcheca e Eslováquia, naquele tempo era Tchecoslováquia. Enfim, fomos a vários países, não fomos à Rússia, que a Rússia não tinha muita tecnologia. Mas nós fomos nesses países com a cara e coragem. E lá a gente contratava um guia, né? Ou guia, um homem, mulher, que fosse, que falasse português ou espanhol. Português era impossível, não tinha, mas espanhol tinha. Então a gente quebrava muito bem o galho conversando com esse pessoal que só falava a língua deles. E a gente tinha uma tradutora ou tradutor que nos transferia a informação e assim fazíamos as reuniões. Tivemos grande sucesso. Trouxemos tecnologia e conseguimos também contratar matérias-primas. Aí, claro, tem que registrar no Brasil, é um trabalho muito pesado. Então, essa foi uma etapa que nós conseguimos vencer. Aí nós passamos mais 10 anos fazendo formulações. E aí, Silvana, nós fomos novamente ver nos Estados Unidos o que estava acontecendo com os formuladores de lá, porque lá também alguns distribuidores viraram formuladores. Sempre atento ao que está acontecendo no mundo. Exatamente. Para inovar, você tem que ter informação. Você não vai inovar do nada, né? Tem que ter informação até saber o que o mercado quer e o que você pode fazer. Aí voltamos a examinar, a estudar. Aí chegamos à conclusão que formulação a gente seria derrubado muito em breve, porque as multinacionais estavam formulando no Brasil já, fazendo as formulações aqui. Formular localmente significava o quê? Redução de preço, de custo também. Porque quando o produto vinha pronto, vinha água junto, vinha solvente junto, com aquela matéria-prima que é cara, mas vinha as matérias mais baratas, era importado também. Então, a água vamos usar a brasileira, solvente tem a Petrobras aqui, fabricando qualquer tipo de solvente, que a base é petróleo. Então, vamos reduzir custo. E nós reduzimos quando a gente formulou. Mas aí, só formular já não adiantava mais, porque nós tínhamos que enfrentar o poderio econômico das multinacionais. Porque elas tinham capital de giro que nós não tínhamos. Nós tínhamos que tomar dinheiro emprestado no mercado brasileiro, eles tomavam no mercado internacional, dinheiro mais barato. Nós não tínhamos garantia para oferecer no mercado internacional. Então, temos que nos virar. O que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que fazer síntese, ou seja, aquela matéria-prima que nós estamos importando hoje, nós temos que transformar isso em síntese. O que é síntese? Aí é uma reação química, tem que fazer dentro de reatores. São reações químicas complexas, você transforma o produto A, o produto B no produto C, ou A, B, C no produto D. Então são coisas diferentes.
Bom, nós conseguimos fazer isso. E nós, em 10 anos, nós já tínhamos 7 fábricas de síntese aqui em Londrina. E até hoje continuo fazendo essas sínteses aqui em Londrina. Com isso, nós ganhamos mais um respiro de longo prazo. Aí então, claro, tivemos um grande sucesso. A empresa chegou em faturamentos incríveis, né, para o mercado brasileiro. E aí, por que a gente vendeu? Você pensa, pô, mas vocês venderam? Não, porque eu sou pessoa física e tal, então eu quero viver um pouco, respirar um pouco, né? Porque você não respira dentro de uma organização desse tipo, com esse tamanho e complexa, é muito difícil. Então, pô, eu quero respirar. Como a empresa não era familiar, era empresa de sócios, e nós também decidimos que parente de sócio não podia entrar na empresa. Sim. Porque nós fizemos uma conta, quando chegou no ano de 2000 e pouco, se nós fôssemos fazer sucessão e colocar parente para dentro, nós tínhamos mais de 40 parentes. Filhos dos sócios, 40 já, você botava o filho, o genro, a nora, não sei o que, 40. Isso, fazer a gestão disso. Então seria muito difícil. E outro problema, nós não tínhamos capital de giro dentro do Brasil, ou seja, nós não tínhamos onde buscar mais dinheiro no Brasil que não prejudicasse o nosso fluxo de caixa. Porque a agricultura, muita gente não sabe, mas ela é muito sazonal, né? Então a gente vende no determinado período, depois recebe no outro período, né? E aí você tem também que pagar a matéria-prima e pagar toda a sua despesa, mas o recebimento é concentrado e as vendas são feitas de 180 dias de média, de prazo. E aí você importa o produto, tem que fabricar, estocar produto acabado e fazer a venda. Haja capital de giro para armazenar tudo isso. Então nós jogávamos com os fornecedores, nós negociávamos prazo de 360 dias, para dar tempo de fazer toda essa operação e receber dos agricultores e pagar o fornecedor. Aí estava indo bem, mas já está chegando num nível, num tamanho, e já começava a ficar difícil fazer isso. Nós tínhamos que sair para o mercado financeiro brasileiro. Com taxas, como tu não sabe, o Brasil nunca teve juros baratos. Não é hoje que está caro, nem ontem que foi barato, sempre foi caro. E aí você tem o problema o quê? De garantias. Chega num certo momento que você vai no mercado, empréstimos que nós fazíamos, eram empréstimos assim, era 100 milhões, 200 milhões, 300 milhões, um empréstimo só num banco. A gente conseguia fazer isso, mas nós já sabíamos que mais para frente nós íamos enfrentar dificuldades. Ia começar a faltar capital de giro. Aí tinha 2 soluções. Vamos vender e vamos viver em paz e deixa alguém que tem grana tocar isso, uma multinacional? É uma ideia. Ou então vamos parar de crescer. Vamos manter ela desse tamanho e ela vai viver desse tamanho. Só que nesse mercado você não pode estagnar. Se você perde market share, você começa a ter dificuldade para entrar nos mercados. Você começa a ficar pequeno, perde a importância. Então a decisão foi essa, tomamos essa decisão, foi bacana e cada um depois foi seguir o seu caminho, né? E todos estão bem, está todo mundo tranquilo. E enfim, a vida continua. Sim. E foi a partir daí que o senhor fundou o Grupo Seven. Um empreendedor nato, pensou em ter uma vida mais calma depois que se desligasse da empresa, mas não contente com a calmaria que nem aconteceu, abre um grupo com diversos segmentos, todos diferentes um do outro, para empreender um pouquinho mais. Pois é, Silvana, e você entrou nessa batalha junto comigo 17 ou 18 anos atrás. Empreendedor é uma coisa danada, sabe? É vício. Eu, quando saí, terminamos a negociação, demorou 2 anos fazer a negociação. Vender uma empresa não é uma coisa que você vai lá e vende igual um apartamento. É complicado, é muito complicado. 2 anos de negociações e contrato e viagens. Vai para a Europa de manhã, trabalha o dia inteiro em reuniões, pega o avião de noite, volta para o Brasil. É uma loucura, uma loucura. E quem comprou foi Israel. Então, eles faziam reunião na Europa, que o israelense ia até a Europa e nós íamos até a Europa. Nós viajávamos 8, 10 horas, eles viajavam 4, 5. Mas, muito. Eu já fui mais de 50 vezes para Israel, para você ter uma ideia como é que eu viajei nesse mundo. Tudo a trabalho. Aí, eu me propus a ficar 60 dias não. Me propus a ficar 6 meses sem fazer absolutamente nada, de negócio, de nada do nada. Eu vou viajar, vou relaxar, vou tal, papá. Eu não consegui ficar 60 dias, eu não aguentava mais. Aí falei, bom, vamos inventar algumas coisas, né?
Então eu fundei o Grupo Seven, que foi um grupo para a gente inventar negócios, desenvolver negócios, negócio A, B, C, D. Eu não queria grandes negócios, não queria vários negócios. E aí fundamos o Grupo Seven, né? E entramos aí em várias atividades, e todas muito interessantes, né? E fomos tocando. Algumas a gente reduziu o ritmo, algumas a gente chegou à conclusão que já tinha dado o que tinha que dar e fechamos e fizemos fusões, etc. E no final a gente está concentrado hoje em operações mais específicas. Mas eu não consegui parar de empreender.